Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus continue entre nós, continue em nossos corações. É uma alegria poder participar mais uma vez desse estudo do livro Seara dos Médiuns e nós vamos hoje estudar a última lição, a lição de número 90 do livro Seara dos Médiuns, cujo título é Benfeitores Desencarnados. O meu nome é Luiz Lenarte. Sou trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor da cidade de Itajubá. Então nós vamos dar início fazendo a leitura dessa mensagem, do livro Seara dos Médiuns, intitulada Benfeitores Desencarnados. Então a mensagem que foi recebida por Francisco Cândido Xavier numa reunião pública de 12 de dezembro de 1960, quando o grupo em que o Chico participava, estudava o livro dos médiuns. E essa mensagem de Emmanuel é sobre a questão número 267, mais especificamente do parágrafo 17, ou do item 17, da questão 267 do livro dos médiuns, que depois nós vamos também explicar do que se trata. Então, a mensagem Benfeitores Desencarnados diz assim, Emmanuel nos diz: perceberás sem dificuldade a presença deles, onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doridos, eles surgem de inesperado por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam, graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento, no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados, com residência nos planos superiores, e tê-los-á contigo, se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem, para todos e com todos, buscando agir através de todos, em favor de todos. Disse Jesus: quem me segue não anda em trevas, se acompanha os bons espíritos, que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, como nós dissemos, essa página, essa mensagem de Emmanuel, ela está baseada na questão 267 do Livro dos Médiuns, em que Kardec nos orienta como distinguir os bons espíritos dos espíritos imperfeitos. A doutrina espírita, ela nos ensina que nem todo espírito que se comunica através da mediunidade é um espírito superior, Então, diversos tipos de espíritos, espíritos imperfeitos, espíritos sofredores, falsos profetas, espíritos que se apresentam, às vezes, querendo enganar, espíritos enganadores, todos eles podem se comunicar. Então, por isso, o primeiro instrumento importante de segurança do médium e de um grupo espírita
não é o fenômeno mediúnico em si, né, mas é saber usar o bom senso para identificar esses espíritos. Quem são os espíritos comunicantes? E o critério principal para identificar o espírito não está propriamente no nome que ele apresenta, né? Nem mesmo na beleza aparente de uma mensagem e nem na forma da manifestação. O critério verdadeiro está no conteúdo moral da mensagem desse espírito. E é aí que nós conseguimos identificar se ele é um espírito inferior, se ele é um espírito bom, né, um espírito superior. E os espíritos, eles se revelam principalmente por 3 aspectos: pela linguagem que eles utilizam, pelos sentimentos que eles vão inspirar e pelos conselhos que nos oferecem. Então, os bons espíritos, eles sempre conduzem ao bem, jamais aconselham o mal, o orgulho, né, a discórdia ou qualquer tipo de atitude que seja contrária à caridade e aos ensinamentos de Jesus. Então, quais são algumas características dos bons espíritos que podem ser utilizadas, né, pelos grupos mediúnicos, pelos médiuns, para identificar se essa comunicação provém de um bom espírito? Os espíritos superiores, eles sempre falam com simplicidade, com humildade, né, e ao mesmo tempo com elevação moral. Eles não se vangloriam, os espíritos superiores não vão se vangloriar, impor a sua autoridade. Eles sempre aconselham, mas naturalmente com respeito ao livre-arbítrio que cada um de nós tem, né? Eles jamais vão exigir que a gente acredite naquilo que eles estão falando de forma cega, né? A fé cega. Eles sempre vão nos convidar a raciocinar, apelam que a gente use a nossa razão. Os espíritos superiores, eles são sempre coerentes, né? São equilibrados, jamais entram em contradição. Então, alguns espíritos inferiores, eles se contradizem, né? Os espíritos superiores, inclusive, reconhecem quando não sabem alguma coisa. Às vezes a gente acha que os espíritos sabem tudo, né? Naturalmente que os espíritos puros, aqueles que atingiram o nível máximo de perfeição, eles sabem tudo. Mas existem espíritos bons, espíritos que são superiores a nós, mas que ainda assim não sabem tudo. Nós temos exemplos no Livro dos Espíritos, quando Kardec se aprofunda em algumas questões, né? Os espíritos ou dizem que não têm condição de nos explicar, porque não existe uma linguagem, né? Na nossa linguagem eles não conseguiriam nos explicar, ou eles dizem que eles mesmos não têm conhecimento daquele assunto. Então, os espíritos superiores, eles sempre orientam para o bem, para a prática da caridade e para o nosso crescimento moral. Então, o verdadeiro sinal de superioridade espiritual, moral, não é o conhecimento intelectual que um espírito demonstra, mas sim a pureza dos seus sentimentos, né? E nessa questão 267, existe uma orientação específica que está no item 17, que Kardec diz assim: os bons espíritos só prescrevem o bem, máxima nenhuma, nenhum conselho que se não conforme estritamente com a pura caridade evangélica podem ser obra de bons espíritos. E é justamente baseado neste item que Emmanuel vai então ditar a Chico Xavier a mensagem que nós lemos no início, que são os benfeitores desencarnados. E aí eu gostaria então de fazer uma reflexão sobre cada um desses itens, né, da mensagem de Emmanuel. Emmanuel começa dizendo assim: perceberás sem dificuldade a presença deles. Será que nós percebemos a presença
desses benfeitores desencarnados, desses espíritos bons que querem nos ajudar? Será que nós percebemos sem dificuldade a presença desses espíritos? Então, ele inicia afirmando algo muito importante para todos nós, né? Os benfeitores espirituais, eles não estão distantes, eles não estão e não são inacessíveis, eles estão próximos de nós. Eles convivem conosco continuamente e a sua presença pode ser percebida, naturalmente, não necessariamente pelos olhos físicos, não por uma manifestação ostensiva, né? Mas todos nós podemos perceber a presença dos bons espíritos pela intuição, por sensações, né, morais, espirituais, que nós podemos receber do plano espiritual e não necessariamente ouvindo, não necessariamente recebendo uma comunicação nós mesmos, né, uma comunicação psicografada ou mesmo vendo os espíritos superiores. Mas nós podemos senti-los, todos nós podemos senti-los. Então, os espíritos superiores, eles nos acompanham, eles nos inspiram, muitas das vezes pelo pensamento, eles nos protegem, eles nos orientam de maneira silenciosa. Muitas das vezes nós não percebemos. Então, não é necessariamente, de novo, o fenômeno mediúnico ostensivo, né, que é necessário para senti-los. A gente consegue perceber, sentir a presença dele de outras formas. Tem que ter uma sensibilidade e uma sintonia com esses espíritos para a gente poder, então, perceber a sua presença. Nós aprendemos no Espiritismo que todos nós temos, cada um de nós tem o seu espírito protetor ou o seu anjo guardião, cuja missão é justamente nos auxiliar no nosso processo evolutivo, né, no nosso progresso, na nossa evolução moral. E eles vão se manifestar principalmente por pensamentos elevados, intuições corretas, o sentimento de paz, impulsos que a gente tenha para o bem. Muitas das vezes são esses espíritos, esses anjos de guarda, esses espíritos protetores, cumprindo o seu papel, né? E nos orientando de uma maneira silenciosa. Então, essa percepção, ela é íntima, ela não é ostensiva, né? É uma percepção íntima, que se a gente parar para perceber, nós vamos identificar, mesmo sendo algo muito sutil, né, uma comunicação silenciosa através do pensamento, nós vamos identificar, né, muitas das vezes isso. Então, uma historinha, na verdade um caso fictício aqui, para a gente poder então ver como é que essa presença ela ocorre. Vamos imaginar uma mãe extremamente angustiada porque o filho adolescente está enfrentando sérios problemas. Então a mãe, né, coração de mãe, todos nós sabe, né, como funciona. E aí essa mãe angustiada, preocupada com o filho, certa noite, muito preocupada e chorando, faz uma prece muito sentida, né, uma prece da mesma forma simples e de coração, e orando a Deus, que não sabe o que fazer, pedindo ajuda, né, nessa situação, como agir e como poder ajudar o filho, porque ela já estava desesperada e não sabia o que fazer, numa prece sincera e fervorosa. E logo depois dessa oração, surge-lhe um pensamento, né, vem na sua ideia de forma muito tranquila, que ela possa, no dia seguinte, conversar com o filho, sem brigar, procurando escutá-lo, né? Então, assim, vem vários pensamentos. Ela que dizia não saber o que fazer, ela começa a ter algumas intuições, né? Algum pensamento, que é a ajuda que ela pediu a Deus. Então, no dia seguinte, ela conversa, né?
e muda completamente o relacionamento entre os dois a partir de uma ideia, de um pensamento, de uma intuição muito simples, que era dar mais atenção, escutar o filho, conversar sem brigar, porque ela estava sem paciência, ela já não conseguia resolver ali o problema com o adolescente, e consegue resolver de uma forma simples, né? Pedindo a Deus ajuda, pedindo, né, através da oração, e um espírito protetor, o seu anjo de guarda, um espírito bom, a aconselha, né, a intui o que fazer. Ela não viu nenhum espírito, não ouviu propriamente a voz, né, desse espírito, mas ela percebeu na sua oração e estando ali conectada em sintonia com os bons espíritos, ela percebeu e teve uma paz interior, uma clareza e uma direção segura do que fazer, né? Por uma intuição. Quantas vezes nós temos intuições através do pensamento? Quantas vezes nós somos intuídos, inclusive quando nós dormimos, durante o sono, né? E nós acordamos e às vezes com o problema a ser resolvido, e no dia seguinte a gente tem uma ideia brilhante, que a gente não sabe de onde veio, né? Mas na verdade é a intuição dos bons espíritos para nos ajudar, né? Então ali estava a presença dos benfeitores desencarnados, inspirando, sem interferir na liberdade dela. Ela poderia seguir ou não, né? Num outro trecho, Emmanuel vai dizer assim: onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles, os benfeitores espirituais desencarnados, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Então, Emmanuel nos apresenta aqui um contraste, né, muito claro entre duas situações. Uma, a tendência de condenar, e a outra, a missão espiritual de compreender, né? No mundo em que nós vivemos, é muito fácil encontrar vozes que julgam, que criticam, que apontam erros, né? Tanto aqui no plano encarnado, né? As vozes de irmãos nossos que vão nos julgar, que vão nos criticar, que vão apontar erro, quanto no mundo espiritual, espíritos inferiores que também vão ter esse tipo de atitude negativa, né? Então, quando alguém falha, quando um de nós falhamos, é muito comum ouvirmos comentários, né, do tipo: ah, eu sabia que isso ia acontecer, né, você está sempre fazendo errado, ah, isso não presta, não tem mais jeito, enfim. Os comentários negativos, a crítica, ela aparece rapidamente, né? Essa condenação, ela é rápida e barulhenta, né? Mas Emmanuel, ele vai nos ensinar que justamente nesses ambientes de dureza moral, os benfeitores espirituais se fazem presentes para mudar, né, este cenário. Então, enquanto muitos acusam, os benfeitores vão inspirar compaixão. Enquanto muitos estão humilhando, os benfeitores vão sugerir a compreensão, o entendimento, né? Porque os espíritos superiores, eles não enxergam apenas aquele erro momentâneo. Eles enxergam que ali existe um espírito encarnado num processo de aprendizado, que eles próprios já passaram, né? Então essa compreensão com os nossos erros é porque eles já passaram por isso. E eles têm esse entendimento e sabem que a gente vai superar também, né? Então, nós sabemos que ninguém definitivamente vai ficar no erro, vai ficar perdido. Todo erro que nós cometemos, na verdade, é uma etapa do nosso processo evolutivo, do nosso crescimento. Toda queda é uma oportunidade
da gente recomeçar, da gente fazer diferente, né? E aí, nesse caso, os benfeitores, eles atuam inspirando alguém e agindo de forma diferente, né? Para que possamos fazer de forma diferente. Por exemplo, como alguém que vai acolher, né, numa situação dessa, alguém que escuta, alguém que não participa, né, desse processo, dessa condenação coletiva que é tão fácil, né, tão mais fácil a gente condenar, a gente criticar, do que a gente tentar compreender. E os benfeitores espirituais, além de compreender, eles vão inspirar para que alguém ou para que algumas pessoas consigam compreender. Vamos dar mais uma vez um exemplo de uma situação do dia a dia. Se a gente imaginar, por exemplo, num ambiente de trabalho, né, onde um funcionário comete um erro, de certa forma, que traz algum prejuízo para a empresa, né, ou para aquele ambiente ali de trabalho. É muito comum que os comentários surjam, né? Ah, nossa, ele cometeu esse erro, que absurdo, tem que mandar embora, né? Pessoa irresponsável, não merece outra chance. Isso é muito fácil de se fazer, isso é o que geralmente as pessoas fazem, né? Então, entre todos esses colegas, entre todos esses comentários, né, dos colegas, vai surgir alguém que, no meio desses comentários, alguém vai dizer com calma e inspirado pela espiritualidade a pensar de maneira diferente, a dizer, por exemplo, gente, vamos parar para imaginar aqui, vamos parar para pensar, né? Será que esse nosso colega não está passando por um problema às vezes familiar, sério? Ele sempre foi dedicado, né? Talvez ele precise da nossa ajuda, ele nunca errou, dessa vez ele errou, mas ele não está precisando da nossa punição imediata, vamos tentar compreender, vamos tentar ajudar. Então, num ambiente onde todos criticavam, onde todos condenavam, alguém geralmente é inspirado pelos benfeitores desencarnados a mudar o cenário, a mudar a visão, né? E aí, numa situação dessa, é possível que a reunião mude, né? Que a conversa mude ali o rumo, né? E esse funcionário, então, recebendo orientação, apoio, oportunidade, né, de corrigir esse erro, ele vai se tornar um colaborador ali, como ele sempre foi, mais comprometido com a equipe, e isso dá resultado, né? Então nós estamos colocando uma situação do dia a dia, mas naturalmente que vale para todos os erros que nós cometemos, porque todos nós cometemos erros, né? E todos nós precisamos da compreensão e precisamos também compreender o erro alheio. E quando isso não acontece, os benfeitores amigos estão ali para nos inspirar. Então, segundo Emmanuel, naquele momento, né, a inspiração dos benfeitores espirituais, ele acaba agindo, né, acaba influenciando alguém, o colega ali, que através de uma voz de compaixão faz com que a conversa mude de rumo, né? Então, eles não estão, na verdade, defendendo o erro. Não é defender o erro. Eles defendem, na verdade, a recuperação daquele espírito que está errando e que pode, naturalmente, corrigir aquilo que ele fez. Bom, em outro trecho dessa mensagem, Emmanuel vai dizer assim: onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doloridos, eles surgem de inesperado por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Então, como nós sabemos, a cruz, ela simboliza as provações da vida, né? Todos os nossos sofrimentos, as provações, as dores morais, perdas, doenças, crises familiares, depressões, enfim, todos os momentos em que o peso, né, dessa existência
parece ser maior do que das nossas forças. A gente sabe que não, que nós temos força e muitas das vezes participamos desse processo de escolha das provações da vida, que nós somos capazes de suportar. Mas tem momentos muito difíceis, né? E todos nós, em algum momento, carregamos a nossa cruz, né? Nós estamos aqui para isso, nós estamos no mundo de provas e expiações e carregamos a nossa cruz. E Emmanuel lembra que existem situações em que o sofrimento parece esmagar o espírito, parece que ele não vai dar conta, né? Quando a pessoa, por exemplo, perde um ente querido, alguém muito amado, quando ela está enfrentando uma enfermidade grave, né, uma enfermidade difícil, às vezes dificuldades financeiras, vive um abandono afetivo, enfim, são várias situações de real sofrimento para o espírito encarnado, né? Então são esses os momentos doloridos, né, que quase não suportam continuar. É então que entra em ação, como como ele lembra, os sirineus silenciosos, né? Os sirineus silenciosos. Vamos lembrar que essa expressão, sirineus silenciosos, ela vem do Evangelho. Quando Jesus caminhava, né, para o Calvário, para ser crucificado, um homem chamado Simão de Cirene, né? Então era um sirineu, era o Simão, ele foi chamado para ajudar a carregar a cruz. Simão, ele não discursou, ele não fez anúncio, ele não buscou reconhecimento, ele simplesmente ajudou. Esse é o papel que os benfeitores espirituais fazem. Eles ajudam de forma humilde, de forma tranquila, sem querer aparecer, sem querer reconhecimento, sem querer fazer anúncio, de uma forma silenciosa, ele ajuda. E veja, ele ajuda, assim como fez o sirineu, porque Jesus carregou a sua cruz. O sirineu foi convidado a auxiliar, a ajudar, não a carregar a cruz, né? Então, Emmanuel, nesse trecho, ele vai ensinar que os benfeitores espirituais continuam fazendo exatamente o que o sirineu fez. Eles amparam através de pessoas comuns, que surgem na hora certa, muitas vezes sem saber por que sentiram vontade de ajudar. Tá? Então, no momento da dificuldade, do sofrimento, da dor, ou a gente recebe a inspiração, né, dos benfeitores espirituais, ou os benfeitores espirituais inspiram alguém encarnado, um parente, um amigo, um vizinho, ou às vezes até um desconhecido, a se aproximar de nós e a nos ajudar. Então, os espíritos superiores, eles raramente vão aparecer de uma forma espetacular. Eles estão ali escondidos, né, silenciosos. Eles sempre vão atuar inspirando gestos simples. Então, é a visita de alguém, inspira a visita de alguém que aparece numa hora que vai nos aconselhar, nos ajudar, ouvir, né, as nossas dificuldades, alguém que vai nos trazer uma palavra amiga, às vezes há um telefonema que a gente recebe no momento exato que a gente estava precisando conversar com alguém, né? Alguém que estende a mão para nós quando todos estão se afastando. Então nós poderíamos trazer também aqui uma situação hipotética, né, de alguém, uma senhora, né, que perdeu o marido após muitos anos de convivência e, em função disso, ela entra num processo de uma tristeza muito grande, de uma depressão, não sai mais de casa, né? E aí, certo dia, uma vizinha, né, com quem ela quase não conversava tanto, sente uma vontade muito grande, um impulso de ir lá, de bater a porta, saber como é que ela estava, né? E ela faz isso. Ela foi lá, uma conversa simples, tomaram um café juntas, né? A vizinha começou, a partir daí, a visitá-la
semanalmente, periodicamente, né? E anos depois, aquela senhora vai então revelar que naquele dia, naquele primeiro dia, em que a vizinha, que quase não conversava com ela, teve um impulso, uma intuição de ir lá bater um papo, saber como é que ela estava numa situação de uma depressão tão profunda que ela já estava pensando que ela não queria mais viver, né? E que aquela visita salvou a vida dela porque ela estava pensando em cometer um suicídio, né? Ela estava se sentindo muito sozinha. Então, essa vizinha talvez nunca tenha percebido que naquele momento ela foi o sirineu, né? O sirineu silencioso, instrumento dos benfeitores desencarnados. Vamos lembrar de uma frase que diz o seguinte, que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então, quando nós pedimos ajuda a Deus, quando nós pedimos o amparo, a proteção, né, Deus nos ajuda. Muitos ficam esperando que Deus apareça propriamente, né, que Jesus apareça, mas ele aparece através das próprias criaturas, né? E a gente tem que estar receptivo a isso, tem que estar em sintonia para a gente perceber essa ajuda. Bom, continuando, Emmanuel, num outro trecho, vai dizer assim, onde os problemas repontam graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Então, todos nós atravessamos momentos em que os problemas parecem muito graves e parece que eles vão anunciar o fim, né? É uma falência financeira, é uma ruptura familiar, é um fracasso profissional, perda do sentido da vida. Então tem muitas situações em que a criatura humana, diante dessas dificuldades tão grandes, né, de problemas tão grandes, que a gente pensa, não, acabou, não tem mais jeito, não tem como resolver, né? Então Emmanuel usa essa palavra falência não apenas no sentido material, né? É muito comum a gente usar a falência do ponto de vista material, mas sobretudo da falência moral, da falência emocional, quando a pessoa perde a confiança em si mesmo, né, no futuro, e é exatamente nesses momentos em que mais uma vez atuam os benfeitores desencarnados. Eles não vão resolver magicamente os problemas, né? Eles não vão anular as leis de Deus, as leis da vida, mas eles fazem algo muito profundo, que a gente tem que ter a sensibilidade para perceber. Eles vão semear a fé, a esperança, né? Essa força íntima que vai devolver à alma a coragem de recomeçar numa situação de um problema dessa, de falência, né, moral, emocional e às vezes até mesmo material, né? Esses bons espíritos vão dar força, coragem, né, para recomeçar. Só que para isso é necessário que estejamos sintonizados e receptivos a esse tipo de ajuda. Na maioria das vezes nós não estamos e por isso não percebemos a presença e o auxílio que os benfeitores desencarnados estão ali tentando nos dar, né? O auxílio que eles estão tentando fazer ali, nos ajudar, porque a gente não está sintonizado, a gente às vezes está tão desorientado, desequilibrado, né, diante da dificuldade do problema, que a gente não consegue perceber a ajuda. No outro trecho, Emmanuel vai dizer assim, onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Então agora Emmanuel nos conduz a um dos cenários que são mais delicados, né, da experiência humana, quando nós passamos por uma dor muito profunda, né? Então ele fala das chagas
As chagas, elas não são apenas feridas físicas, é todo tipo de dor, e muitas das vezes dores que são invisíveis, né? São enfermidades prolongadas, às vezes é uma depressão, um sofrimento emocional, é a dor de uma perda afetiva, é a dor da culpa, do arrependimento, da solidão, do desânimo, né, espiritual. Então, tem momentos que esse sofrimento parece atingir simultaneamente corpo e alma, né? A pessoa que está com uma depressão, por exemplo, há ali uma causa que tem sim relação com a matéria, né, a parte física, mas também com a alma, né? E a criatura, ela sente que as suas forças estão se esgotando, uma dor tão grande que ela não consegue por si só sair daquela situação. Então é justamente aí que, mais uma vez, atuam os benfeitores espirituais. Eles não vão substituir os médicos, tratamentos que a gente precisa fazer ou os nossos esforços, né? Mas eles agem sustentando aquele espírito que está em desânimo. Eles fortalecem, né, a nossa coragem, eles inspiram uma resignação, eles acalmam e equilibram a nossa mente, né, renovam as nossas energias espirituais, morais e físicas também, né? Emmanuel vai dizer algo muito bonito, né, em relação aos benfeitores desencarnados. Eles se convertem no remédio, né? De fato, eles se convertem no remédio. Mas a gente tem que querer tomar o remédio, né? Mais uma vez, às vezes o médico nos prescreve uma medicação, mas a gente não toma, não quer tomar, não toma direito, né? Não toma na hora certa. Então a gente tem que também aproveitar, estar de novo sintonizado para receber esse medicamento, né, dos amigos espirituais. Esse auxílio espiritual, muitas vezes, ele não vai remover imediatamente a dor, mas transforma a maneira como a pessoa vive essa dor, ajuda-nos a viver essa dor, né? Permitindo que ela resista, né? Que aprenda com aquela situação e, na verdade, se transforme, se regenere interiormente. Quantas pessoas suportam provas enormes sem saber explicar de onde vem a força, né? E essa força muitas das vezes vem dos benfeitores espirituais, né? Então essa sustentação frequentemente nasce do amparo desses nossos amigos, anjos de guarda, protetores espirituais. Em um outro trecho, Emmanuel diz assim: onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Então, mais uma vez, Emmanuel vai utilizar uma imagem muito rica, né? A ignorância comparada a um enxurro, ou seja, uma correnteza muito forte que vai desgastar o solo, só que é o solo do espírito, né? Então a ignorância nesse contexto, ela não significa simplesmente falta de inteligência do estudo acadêmico, né? A ignorância nesse caso, ela está principalmente relacionada ao desconhecimento das leis da vida, das leis de Deus. Quando o ser humano, né, quando nós ignoramos a lei de causa e efeito, né, a responsabilidade que todos nós temos pelos seus próprios atos, quando nós ignoramos a imortalidade da alma, o valor do amor, do perdão, são leis naturais, são leis de Deus, que quando nós ignoramos, né, nós passamos então a agir de uma forma impulsiva, criando sofrimento para nós mesmos e para os outros,
né? Então esse processo vai gerar o que Emmanuel chamou de erosão do sofrimento, fazendo a comparação, né, com a terra, com a erosão da terra em função de uma enxurrada. Então a alma vai sendo desgastada por escolhas que são feitas de forma repetida, por vícios morais, por ressentimentos, por orgulho, por revolta, por desequilíbrio emocional. Mas também nesse cenário, os benfeitores espirituais não desistem. Eles não condenam o ignorante, eles educam, né? Os espíritos benfeitores também já passaram por isso. Então eles vão compreender, não vão condenar aquele que é ignorante das leis de Deus, das leis divinas, das leis naturais, mas eles vão ajudar, eles vão educar o espírito. Então, por meio de inspiração, mais uma vez, nós vamos ter aí, às vezes, encontros providenciais que vão nos ajudar a compreender aquilo que nós não sabemos. As leituras edificantes, eles vão nos inspirar a fazer leituras para que a gente possa aprender, né, conhecer, ter experiências na vida, oportunidade de aprendizado. Então, eles vão plantar sementes de progresso, de elevação, né? Essa mudança raramente acontece de uma maneira instantânea. Alguém que é desconhecedor, ignorante das leis de um modo geral divinas, ele não se torna um conhecedor de uma hora para outra, né? Como toda semente, ela precisa de tempo para germinar e para dar frutos, né? Então, o papel desses benfeitores é justamente iniciar esse processo de renovação interior que pouco a pouco vai regenerar o destino daquele indivíduo, né? E naturalmente que ele tem que fazer parte disso, ele tem que contribuir com esse seu crescimento, né? Nós poderíamos também citar uma pequena história, apenas para ilustrar, né? Se nós pensarmos num homem que viveu muitos anos dominado pelo alcoolismo, pela agressividade, e com isso perdeu vínculos familiares, oportunidades de trabalho, perdeu às vezes até o respeito, né, pelos outros e por ele, e as pessoas também por ele, o respeito social. E aí, certa noite, após uma crise pessoal muito profunda, ele acaba aceitando um convite de um amigo para participar de uma reunião espiritual na casa espírita. Durante a reunião, ele ouve reflexões que tratam da responsabilidade espiritual, do recomeço, e algo o toca profundamente, né? Ele já estava ali arrependido, né, dos seus atos e precisando de uma ajuda externa. Ele encontra essa ajuda, algo toca profundamente o seu coração. Ele não muda naquele momento exato, né? Ele não muda de um dia para o outro, mas ele começa, né, lentamente a reduzir os hábitos destrutivos, ele vai buscar tratamento, ele reconstrói aos poucos as relações familiares, ele passa a ajudar outras pessoas em dificuldades semelhantes, e aí, algum tempo depois, às vezes anos depois, né, ele vai dar o depoimento de que alguém começou a abrir os seus olhos e ajudá-lo e a sair daquela situação, né? Então, na compreensão espírita, ali, além dos amigos encarnados que ali estavam, atuaram também os benfeitores desencarnados, inspirando circunstâncias, pessoas, pensamentos, né, que plantaram essa primeira semente de renovação naquele irmão, que aos poucos, né, também com a sua colaboração e principalmente com a sua colaboração, realmente houve uma transformação, houve uma mudança interior. Ninguém impôs a mudança, mas na verdade despertaram a consciência daquele irmão para que ele próprio mudasse. É assim que agem
né, os bons espíritos. Num outro trecho dessa mensagem, Emmanuel vai dizer então: onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Então Emmanuel vai nos revelar algo que é muito consolador, né? O auxílio divino nunca se interrompe, né? Os homens muitas das vezes desistem, né? Desistem por cansaço, por incompreensão, porque chega no limite, porque falta recurso, ou às vezes até porque ele não sabe mais o que fazer e como ajudar, né? Há situações em que a criatura humana ela fica realmente só, completamente só. A família se afasta, os amigos não compreendem, a sociedade cria um rótulo, né? As portas se fecham, mas Emmanuel vai nos dizer: quando os homens param, os benfeitores espirituais continuam, né? Eles não desistem. Deus jamais desiste de qualquer um de seus filhos, né? E eles nos chamam a atenção para algo essencial, né? Os espíritos ali, Emmanuel, né, utiliza a expressão, eles utilizam vias diferentes de ação, eles utilizam todos os meios possíveis, né? Os espíritos superiores, eles não dependem de um único meio para auxiliar, de um único recurso. Eles atuam através de múltiplos caminhos, de várias formas, quase sempre discretos, no silêncio, de forma inteligente e, como nós já dissemos aqui, respeitando o nosso livre-arbítrio e as leis divinas, né? Então nós vamos ver nas obras espíritas que as vias de ação, esses meios de ação dos benfeitores espirituais são muitos. Então é através da inspiração mental, nós já falamos sobre isso, sugerindo pensamentos renovadores, às vezes aproximando pessoas providenciais. Então, às vezes ele não consegue intuir, inspirar diretamente aquele que precisa, mas ele inspira outro, né, para que se aproxime e de certa forma ajude, né? Tem também um outro meio que a gente não percebe, que é o amparo durante o sono, durante o processo de emancipação da alma, do desdobramento que nós temos em espírito, né? E nós temos a possibilidade de ter experiência, aprendizado no mundo espiritual. É uma outra forma desses benfeitores nos inspirarem, nos auxiliarem, nos orientarem, né? A intuição para que a gente mude, né, o nosso caminho, nos dando forças, energias, né, fluidicamente, nos sustentando ali para que a gente possa encontrar o equilíbrio e agir, né, procurando nos melhorar. Bom, um outro trecho, Emmanuel vai dizer assim: anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados. Olha que interessante, todos nós queremos, né, a convivência dos benfeitores desencarnados, com residência nos planos superiores. Nós não queremos a convivência daqueles que estão nos planos inferiores, nós queremos a convivência dos benfeitores desencarnados, segundo Emmanuel, com residência nos planos superiores, e tê-los-á contigo, se quiseres. Olha que interessante. Então, Emmanuel vai nos dizer que esse desejo, né, é muito comum a todos nós. Nós queremos estar próximos dos bons espíritos, ou queremos que os bons espíritos estejam próximos de nós. Mas geralmente é só dos bons espíritos, que é natural, né? E Emmanuel vai nos dizer que é possível, se quisermos, se nós quisermos, porque eles querem, né? Então muitas pessoas vão perguntar: mas como é que eu posso sentir a presença do meu anjo protetor, do espírito, né, do meu anjo guardião, dos benfeitores espirituais? Como é que eu posso receber esse amparo mais constante? E Emmanuel vai dizer com muita simplicidade: tê-los-á contigo, se quiseres. Então a gente tem que querer. Então a convivência com os benfeitores espirituais
ela não depende de fenômenos mediúnicos extraordinários, nem de privilégios espirituais, né? Ela depende principalmente de nós e da nossa sintonia moral com os espíritos superiores, né? De nós mudarmos internamente para promovermos a sintonia, estarmos receptivos à ajuda que os benfeitores espirituais estão ali prontos a nos dar, a nos auxiliar, né? Então, no mundo espiritual, a gente sabe que prevalece essa lei, vigora a lei, é uma lei natural, que é a lei de afinidade. Nós convivemos espiritualmente com aqueles espíritos cujos pensamentos, sentimentos e as atitudes se aproximam dos nossos, né? Então é como um rádio que precisa estar na frequência correta para ele captar uma determinada transmissora, uma determinada estação de rádio. Então a nossa alma precisa se ajustar à frequência do bem, né, para que a gente possa receber, perceber, né, e manter a companhia dos espíritos superiores. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda essa sintonia, né? Então tem alguns caminhos para isso. Se a gente cultiva pensamentos elevados, se a gente pratica a oração, então a oração é uma forma que a gente tem de mudar internamente, né, a nossa sintonia e nos conectar com o alto, nos conectar com Deus, nos conectar com os bons espíritos, né? O nosso esforço, a nossa transformação na reforma íntima, então quando a gente escolhe perdoar em vez de revidar, compreender ao invés de julgar, servir ao invés de reclamar, a gente está naturalmente numa postura e numa mudança interior que se aproxima dos espíritos superiores. Todo trabalho no bem nos aproxima dos espíritos superiores, dos benfeitores espirituais, porque os benfeitores espirituais estão incessantemente trabalhando no bem. Então, se nós fazemos isso, nós vamos nos aproximar dele, né? Ter um ambiente espiritual que seja saudável, então através de uma leitura edificante, a realização do evangelho no lar, né? A participação em atividades espirituais, a vigilância moral, tudo isso vai criar um campo vibratório que vai facilitar a presença dos bons espíritos na nossa vida. No trecho final, quase no final, né, mais um trechinho dessa mensagem, Emmanuel vai falar assim: guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem, para todos e com todos, buscando agir através de todos, em favor de todos. Olha que bonito, né? Então Emmanuel vai ampliar a nossa compreensão sobre como é que é a atuação desses benfeitores. Às vezes a gente imagina que os espíritos superiores trabalham apenas para algumas pessoas, um grupo seleto, né? Alguns grupos ou para determinadas instituições. E Emmanuel esclarece algo muito importante. Os benfeitores espirituais, eles não pertencem a ninguém, eles pertencem ao bem, né? Eles são agentes do bem para todos, para todos. Os espíritos superiores, eles não agem movidos por uma preferência pessoal, por uma religião específica, né, por posição social, por simpatia ou antipatia por esse ou por aquele. O compromisso dos espíritos superiores é com a lei divina do amor, que deve alcançar a todos, que deve alcançar a toda a humanidade. Os espíritos superiores, eles auxiliam quem é espírita e quem não é espírita, né? Quem é crente, quem acredita e quem não acredita. Quem é justo, quem é injusto, né? Aquele que ora e até aquele que ainda não aprendeu a orar, né? Então, todos nós somos filhos de Deus em processo de evolução e os espíritos superiores estão agindo com todos, através de todos, em favor de todos, né? Como disse a mensagem.
E agora sim, no finalzinho, né, na mensagem final, Emmanuel vai nos dizer: disse Jesus, quem me segue não anda em trevas. Se acompanhas os bons espíritos que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Então, Emmanuel vai encerrar essa linda mensagem nos levando diretamente ao centro do ensinamento cristão, né? Ele recorda uma afirmação de Jesus que está no Evangelho de João: quem me segue não anda em trevas. Quem me segue não anda em trevas. Seguir Jesus não significa apenas admirá-lo, né? Não significa apenas dizer que acredita, que segue, né, de uma forma verbal, mas sim seguir, de fato, os exemplos, adotar o modo de viver do Cristo, viver como Jesus, fazer como Jesus, né? E Emmanuel vai acrescentar algo que é muito interessante: os bons espíritos são companheiros fiéis do Cristo. Olha que bonito, os bons espíritos são companheiros fiéis do Cristo. Ou seja, quando nós buscamos viver os ensinamentos de Jesus, naturalmente entramos em sintonia com os benfeitores espirituais, porque eles próprios trabalham sob a orientação de Jesus, né? Então, seguir o Cristo é caminhar na luz, é nos afastarmos de egoísmo, de orgulho, da violência interior e é sair das trevas da retaguarda, né? Como disse Emmanuel. Então, meus irmãos, ao longo dessa mensagem, Emmanuel nos mostrou algo que é muito consolador, né? Que nós não estamos sozinhos, estamos sempre na presença dos amigos espirituais, né? Desses benfeitores que trabalham incessantemente. Onde tem a dor, eles estão levando consolo. Onde haja julgamento, eles estão inspirando que haja compaixão. Onde tenha desânimo, eles estão semeando ali a esperança. Onde tenha alguém, né, o homem que desiste, o amor espiritual continua agindo sempre, né? Eles não aparecem de uma forma ostensiva, mas eles aparecem para servir de uma forma silenciosa, sempre muito fiéis ao Cristo, né? E a grande lição dessa mensagem, né, desse capítulo, do último capítulo do livro Seara dos Médiuns, é justamente essa, né? Nós não precisamos buscar os benfeitores espirituais em lugares distantes, aproximando-nos deles quando escolhemos viver o bem. Então a gente se aproxima, porque eles na verdade estão próximos de nós, nós é que precisamos nos aproximar deles, né? Toda vez que pensamos melhor, sentimos melhor, toda vez que agimos no bem, nós estamos entrando na mesma corrente de luz em que trabalham os nossos amigos espirituais. Então, assim, pouco a pouco, nós vamos deixando as sombras, né, e caminhando em direção à luz de Deus.